Opa, muito boa noite, salve, salve pecuária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Marcelo Souza. Se você ainda não me conhece, eu ajudo produtores, eu ajudo pecuaristas a ter lucro de 500 a R$ 1.000 por cabeça com confinamento sem volumoso. E essas aulas são para mostrar para vocês que estão aqui com a gente um caminho para construir esse lucro aí na propriedade de cada um de vocês. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Bom, quando, há 5 anos atrás, eu resolvi começar a ensinar na web, começar a ensinar o meu método de engorda na web, as pessoas começaram a ter resultado com o confinamento sem volumoso. Agora, por que que isso aconteceu? Porque que quando a gente compara o confinamento sem volumoso com o confinamento convencional, as propriedades, por exemplo, que nunca engordaram gado, conseguem ter resultado mais fácil, mais rápido e um resultado de lucro maior. Onde é que está o erro do confinamento convencional ou aonde é a oportunidade que o confinamento sem volumoso traz para propriedades que nunca engordaram e para quem também fez ou faz engorda no coxo há tantos anos, em alguns momentos não tem aquele ganho de peso que deveria ter, em alguns momentos não consegue vender bem os seus animais, não consegue fazer uma conta de quanto vai receber de retorno por cada real ou pelo capital investido no confinamento. Então, o que é que tem o confinamento sem volumoso de vantagem? Bom, vamos entrar um pouquinho na palavra confinamento, porque às vezes a pessoa confunde confinamento com semi-confinamento, com terminação intensiva a pasto. E confinamento quer dizer que você está com os animais num espaço restrito, fornecendo tudo o que esses animais precisam consumir no coxo. Diferente do pasto, diferente de lidar com esses animais no pasto. Então, quando esses animais estão fechados, a dieta ela deve estar completa, ou seja, ali no coxo tem que estar tudo que o animal precisa para ter um bom ganho de peso, para ter um bom rendimento de carcaça, para poder entregar o lucro no final. Porque fazer um trato no coxo que o boi coma não é super fácil, mas é relativamente simples, porque o boi aceita muita coisa. Qualquer coisa que você colocar ali, enquanto tiver espaço no rumen, ele vai comer. Então, encher o rumen não é uma tarefa difícil. Fazer com que esse boi ganhe algum peso durante o ciclo de engorda também não é uma tarefa difícil. Agora, ter uma dieta que atenda ao requerimento nutricional, ou seja, às exigências de energia que esse gado tem de proteína, de todos os nutrientes, é mais difícil. E quando a gente fala em dieta, tudo que está no coxo é dieta, ou seja, volumoso, concentrado, grãos, tudo que está no coxo é dieta. Veja, escolher os ingredientes, misturar os ingredientes e garantir que durante o período de engorda o fornecimento desses nutrientes seja constante. Eu sempre faço uma comparação com o ser humano, que é para que você entenda melhor a real importância do balanceamento da dieta para entregar lucro no final. Então, nós comemos lá grupos diferentes de alimentos, como proteína, energia, certo? Minerais, gorduras, vitaminas, enfim, diversos tipos de nutrientes. Então, no nosso prato vai ter lá arroz, carboidrato, feijão, um pouquinho de proteína vegetal, carboidrato também, já uma fonte proteica, uma leguminosa, feijão. Depois um bife, uma proteína, depois um legume, minerais, também carboidratos não amiláceos nos legumes, enfim, tudo balanceadíssimo. A nutrição humana, se a gente comer um pouco mais ou um pouco menos de uma coisa ou de outra, a gente pode engordar, emagrecer um pouquinho, mas a gente vai continuar vivendo relativamente bem se não comer com excessos. Agora, quando o boi está no coxo, se você erra um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, não significa que esse boi não vai consumir ou que ele não vai apresentar algum ganho de peso, mas significa que o lucro máximo que ele poderia te entregar se tiver alguns desvios não vai acontecer. E eu estou dizendo isso porque numa situação onde as margens estão apertadas, então a importância de fornecer todos os nutrientes equilibrados, porque quando nós, seres humanos, comemos um pouquinho mais ou menos de uma coisa ou de outra, por exemplo, ontem eu fui comer um hambúrguer na janta, delicioso, nem vou fazer propaganda porque é uma rede, mas muito padrão, é um sanduíche que toda vez que eu vou comer ele tá igual, o pão é crocante, o hambúrguer é suculento, no ponto perfeito, a maionese equilibrada, é um hambúrguer padrão aí que tem no Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil que você for, tem esse padrão de hambúrguer. Então, isso nos dá uma ideia da importância do padrão da dieta do gado. Porque no caso do hambúrguer, nutricionalmente ele não é equilibrado, ele tem mais gordura do que precisava, uma delícia, né? Mas o padrão é o quê? É estar sempre igual. E para construir lucro no coxo, a dieta tem que ser padrão, a produção de carcaça tem que ser padrão. Então, quando essa dieta é feita de uma forma convencional, como é que são as dietas convencionais? Vamos entrar nesse ponto, porque já que eu
me propus a dizer por que que é mais fácil ter lucro no confinamento sem volumoso, considerando propriedades normais, médias, pequenas e de tamanhos até grandes. Por que que é muito mais fácil chegar no lucro no confinamento sem volumoso? Eu preciso trazer alguns desafios do confinamento com volumoso ou convencional. Então, nós vamos começar a entrar um pouco nesse conceito agora, porque o objetivo meu aqui hoje é dar uma aula para vocês mesmos. Então, eu vou entrar a fundo no confinamento convencional. Bom, quais são os possíveis ingredientes que vão numa dieta? Fontes de volumoso, fontes de proteína, fontes de energia, um núcleo mineral e alguns aditivos. Então, eu tenho os componentes energéticos, os componentes proteicos, mineral, vitamina, aditivo e volumoso. A água faz parte da dieta também, mas a água deve estar no bebedouro. A água é um nutriente importantíssimo que deve estar limpa, deve ter quantidade e qualidade suficiente para um animal em confinamento. O animal em confinamento que tem problema com água, que a água está suja, ganha menos peso, hein? Presta atenção nisso. Vamos voltar agora para os outros ingredientes, outros componentes da dieta. Então, eu peguei um volumoso. Então, vamos imaginar uma silagem, certo? De milho ou de capiaçu. Vamos pegar de milho. Uma silagem de milho. Como é que é uma silagem de milho? Ela é, aliás, o que é uma silagem? A silagem é a planta que foi conservada pelo processo de ensilagem. Então, esse material é cortado, compactado, e esse material passa por um processo para que ele se conserve, para que o animal aproveite bem os nutrientes e ele mantenha as características mais parecido possível com a planta original, ou seja, é a conservação de uma fonte de volumoso através do processo de ensilagem. Então ela é úmida. E daí você vai, por exemplo, para um ingrediente energético, milho. Milho fubá, moído, é seco, maravilha. Quando eu falo úmida, eu sei que um silo ele pode ter 28 a 45% de matéria seca. Então, quando eu falo entre 28 e 45% de matéria seca, eu estou dizendo que em 1 quilo de silo eu posso ter 280 gramas de nutrientes ou 450. Olha a diferença. Como é que faz para saber isso? Tem que fazer análise de matéria seca. Por quê? Porque o que faz o animal ganhar peso, por exemplo, num silo, não é o quilo inteiro que você forneceu, é só a matéria seca que está ali, que pode ser de 280 a 450 gramas. Por exemplo, se você não sabe esse número e faz a mistura da sua dieta, do seu trato de confinamento, sem saber exatamente quanto tem de matéria seca em cada ingrediente, considerando o silo, considerando um resíduo úmido de cervejaria, considerando um bagaço de laranja e outros ingredientes úmidos, um pré-secado, por exemplo, você nunca sabe de fato se você está fornecendo a quantidade certa de matéria seca para aquele animal, para que aquele animal chegue no lucro máximo. Olha que importante isso. Então, nós trabalhamos num momento onde a pecuária passa por uma necessidade gritante de profissionalização. E quando eu falo em profissionalização, não é pensar que só grandes operações, grandes fazendas vão sobreviver. Não é isso. É o pequeno que faz de forma profissional. E não é o pequeno que precisa investir muito em estrutura. Não estou falando de investimento em estrutura cara, estou falando em controle. Controle é a palavra-chave para quem quer continuar e, quiçá, crescer na pecuária. E que controle? Controle de matéria seca. Numa dieta convencional, você precisa ter isso na palma da mão. Quando você pega um confinamento que tem lá 20 mil bois em capacidade estática e usa ingredientes úmidos na formulação por vários motivos, ele tem lá uma equipe de especialistas que faz análise diariamente. Ele tem um laboratório para fazer análise, para sempre buscar acertar o fornecimento de matéria seca. E posso dizer uma coisa para vocês, ainda para eles, com todo esse nível de profissionalismo e com esse número de pessoas, com essa estrutura laboratorial montada dentro das operações de engorda, ainda assim é um desafio para eles manter o fornecimento constante de matéria seca, porque inclusive em operações grandes, a logística impacta demais, a quantidade de ingredientes necessária muda completamente. Mas vamos trazer o nosso papo, vamos continuar a nossa aula falando de operações normais de engorda, que é o que a gente tem aqui hoje, certo? Não que o confinamento sem volumoso não seja uma melhor opção, por exemplo, para quem tem 2 mil bois no coxo, 3 mil bois no coxo, 4 mil bois no coxo. Eu conheço várias operações assim e que já estão no confinamento sem volumoso também. Então, eu estava dizendo para vocês a questão da matéria seca. E esse é um ponto muito importante, é a primeira grande vantagem do confinamento sem volumoso. Por quê? Porque fez a adaptação, e óbvio, o que que é adaptação? Adaptação é pegar um animal que viveu a vida inteira consumindo
forragem no pasto e trazer esse animal para um confinamento, adaptar o rumen, adaptar o organismo, o sistema digestivo desse animal para passar a comer só grãos. Nós já aprendemos a fazer isso com excelência, com método, do jeito certo. E por isso esse animal fica muito bem adaptado, desde que seja feito de forma gradativa e correta, a um confinamento sem volumoso. Então, a partir do momento que a gente adaptou esse animal e ele tem a oportunidade de comer somente uma dieta seca, você não precisa mais fazer análise de matéria seca no seu confinamento na sua propriedade. Você sabe quanto tem no seu milho. Você comprou um milho com 88% de matéria seca, ou seja, 12% de umidade, ele vai se manter constante. Você comprou uma casca de soja com 90% de matéria seca, ela vai se manter constante. E assim por diante. Então, são ingredientes secos que não vão apresentar variação de matéria seca durante o ciclo de engorda. Essa é a primeira grande vantagem que faz com que o lucro num confinamento sem volumoso aconteça de forma mais fácil. Por quê? Porque você sabe que você está fornecendo sempre a mesma quantidade de matéria seca por quilo todos os dias. Então você acerta o fornecimento de matéria seca. Bom, entendido esse ponto, muito bem entendido esse ponto, nós vamos partir agora para a segunda vantagem. Hoje nós vamos falar de três, embora existam muito mais, o nosso tempo aqui é limitado, certo? Nós temos uma aula curta, grossa, direto ao ponto, importante, relevante, significativa, e por isso ela tem que ser rápida, ligeira e rasteira, para que você absorva tudo e depois vá fazer o resto das suas coisas aí, vai descansar, que está chegando no final do dia também. O segundo ponto é o seguinte: qualidade de mistura. Quando eu comecei dizendo que no seu prato você colocava arroz, feijão, no prato de uma criança, o que que você tem que fazer, às vezes, uma criança que está aprendendo a comer, para que ele coma tudo que precisa, já que um bom pediatra, um bom pediatra que tenha conhecimento em nutrição, que quer garantir que o seu filho, que a sua filha tenha uma boa taxa de crescimento, esteja saudável, não fique doente e que faz nutrição bem feita, ele diz a quantidade de cada coisa que você tem que colocar no pratinho da criança ali. E o que que você faz para essa criança comer a beterraba, a cenoura, a couve, a alfacinha? Pica bem e mistura tudo. Tá certo ou tá errado? É assim que vocês fizeram já com a criança uma vez ou não? Pois é. Com o boi é a mesma coisa. Porque se você deixar uma criança escolher, ela provavelmente vai escolher só o arroz e feijão, ou só o bife, ou só o pão, beterraba, cenoura, chicória, couve. A criança separa. Meu amigo, o boi faz a mesma coisa no coxo. Se a dieta não tiver muito bem misturada, se ele for capaz de separar, ele vai separar, porque tem alguns ingredientes que são mais palatáveis, que têm mais aceitabilidade, que o animal prefere, que ele escolhe comer. Então, o conceito de dieta, para começar a conversa, é uma mistura de ingredientes com um balanceamento correto que atende um objetivo específico, que é o requerimento nutricional daquele animal, considerando a capacidade de ganho de peso daquela categoria, daquele animal. Ou seja, é uma mistura de ingredientes. Se o animal conseguir separar os ingredientes, não é mais dieta. Ele não comeu a dieta, ele comeu alguma coisa da dieta e o resto ele separou. E aí ele comeu mais milho do que poderia, menos núcleo do que precisava para se manter a qualidade do ambiente ruminal, para que ele não entre num estágio de acidose ou subacidose. Você começou a fugir do conceito de dieta. Quando você tem ingredientes secos numa propriedade que vai começar a engorda, como por exemplo nas dietas de grão inteiro, que funcionam muito bem desde que tomadas as devidas precauções, desde que feito com método, seguindo uma orientação certa, desde que cumpra alguns pré-requisitos, funciona muito bem, entrega lucro importante de mais de R$ 1.700. Se você nunca ouviu alguém que está comigo, que faz parte, por exemplo, lá do curso, que aplica o método A, você vai ouvir ainda. Você vai ouvir esse resultado. Então, misturar milho e núcleo é muito simples. A granulometria é muito parecida. Se você fizer da forma certa, o animal não separa. Depois, considerando as dietas totais, sem volumoso, é tudo seco. Você coloca, no caso de uma dieta total, por exemplo, um misturador vertical simples, um equipamento simples de mistura, bem batido, fica muito bem misturado desde que seguindo a forma certa para se compor essa dieta. Então, uma dieta que é só seca é muito fácil misturar. Uma dieta que, por exemplo, é de grão inteiro, você não precisa comprar nenhum equipamento de mistura, você consegue fazer manualmente isso da forma certa. Então, essa é a segunda grande vantagem que faz com que o confinamento sem volumoso entregue mais lucro. Esse é o segundo ponto muito importante que faz com que seja mais fácil chegar no lucro
o confinamento sem volumoso, porque a qualidade da mistura tende a ficar melhor em operações de médio, de pequeno porte, em propriedades que não têm condições de investir, por exemplo, R$ 450 mil para comprar um bom vagão misturador. Segundo ponto. Agora nós vamos passar para o terceiro ponto, que é o seguinte: ganhar dinheiro, ter lucro com o confinamento significa vender o maior número de arrobas possíveis. Significa saber produzir carcaça no animal, não é só peso. Quando o produtor faz uma dieta cometendo um erro incrível, que aliás, o primeiro erro que o produtor faz é buscar uma dieta que ele acha que vai levar ele a um lucro maior. Só que essa dieta, esse erro, ele engana demais o pecuarista que está com gado no coxo. Por quê? O animal come bastante, mas na hora que vai para o frigorífico, o rendimento dessa carcaça é baixo. Ele não consegue produzir bem carcaça. O ganho de carcaça é baixo. Então esse animal comeu, 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 comeu e na hora do abate, na hora de que chega no rendimento de carcaça, esse rendimento é baixo. Quando você faz um confinamento sem volumoso, a energia, primeiro de tudo, o NDT, que é uma medida da energia dessa dieta, é mais alto. E além disso, a energia metabolizável dessa dieta é maior, ou seja, é uma dieta de alta energia, composta por ingredientes nobres de alta energia que vão gerar mais carcaça, que vão ser, é um alimento que vai ser convertido em mais músculo, mais carne e mais gordura no animal a hora que ele está lá no frigorífico. Então, dessa forma, a conversão alimentar vai ser melhor. A eficiência biológica vai ser melhor, a dieta está certa, ela é forte, ela está balanceada, o animal está adaptado, e por isso é muito mais fácil chegar no lucro com um confinamento sem volumoso. É muito mais fácil acertar o processo e hoje a gente sabe que a gente tem uma limitação de mão de obra. Quando você pede uma coisa mais simples para a tua equipe fazer e acompanha a execução disso e está ali junto com eles, você está num caminho muito bom para chegar no lucro. Claro, conhecendo a melhor dieta para a sua região, conhecendo a dieta que entrega o melhor custo-benefício para a sua região. Cada região tem preços diferentes, insumos, cada região tem um mercado diferente. Cada região tem uma situação diferente. Isso você entende, você busca essa informação e você entende para construir o lucro aí na sua região. Muito bem. Bom, então o meu objetivo hoje era realmente trazer esses três pontos que são muito importantes, que são grandes vantagens para quem quer realmente construir um lucro de R$ 500 a R$ 1.000 por cabeça com o confinamento sem volumoso. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.